Juros compostos, pessoas. Juros compostos. Esse daqui é o que salva a sua vida. É o que vai deixar o Gui rico. Esse daqui é o que vai deixar o Gui rico. Esse daqui é o que acontece na vida real, de fato, tá bom? São raríssimos os casos em que aplicações financeiras ou alguma coisa do tipo, empréstimos, etc., funcionam no regime de juros simples. É muito raro, tá bom? Em geral, o exercício, quando vai se tratar, Quando o exercício vai se tratar, garoto. Quando o exercício vai tratar de juros simples, ele literalmente escreve no regime de juros simples. Beleza? Quando ele vai tratar de juros compostos, ele não necessariamente escreve isso. Por quê? Na vida real, tudo funciona sobre juros compostos. Beleza? O problema de juros compostos é dá trabalho. Em geral, as contas são feias, caem em log, caem em função exponencial e coisas do tipo. Tá bem? Mas nada que assuste muito. Vocês vão ver como em exercício vestibular é sempre tranquilo, porque ele sempre dá uma aproximação. Então, primeiro, entender o processo. Vamos supor que eu empreste R$100. Vou pegar 100, que é o número mais fácil agora, tá? R$100. A uma taxa de juros compostos de 10% ao mês. Deixa eu fazer uma mini pausa nesse momento. Eu ensinei vocês já, mas eu quero reensinar. Vocês lembram como é que multiplica por 11? Lembra? Se eu quiser, por exemplo, 13 vezes 11. Eu pego esse número 13 aqui, escrevo o 1, um espaço, o 3, somo o 1 e o 3 e põe no meio. Lembra disso? Isso vai ser mágico para hoje. E vale a volta. Por exemplo, tem lá 1.650 dividido por 11. Parece uma conta mó foda, né? Mas eu reparei que 1 mais 5 dá 6. Ou seja, 165 dividido por 11 é 15. Aí põe o 0 na frente. Beleza? Tá. Isso é particularmente útil na matéria juros compostos. Porque ele sempre bota 10%. E um aumento de 10% significa multiplicar por 100% mais 10%, certo? Que é multiplicar por 1,1. Que é a mesma coisa que multiplicar por 11 e andar vírgula. Beleza? Então isso aparece pra cacete nessa matéria. Então saber multiplicar por 11 com agilidade aqui ajuda bastante. Posso voltar? Então tá. Então vamos lá. Tinha R$100. Emprestei R$100 a um regime de juros compostos a uma taxa de 10% ao mês. Então, passados um mês, estava no mês 0, certo? Quando eu vou para o mês 1, passou um mês, passou um período. Então eu vou multiplicar isso por 1,1. Estão comigo? Obtendo assim R$110. Aí, Gato, posso falar que somou 10? Pode, mas não vai ser tão eficiente. Porque quando passar mais um mês, a gente chegar aqui no mês 2, a gente vai ter outra multiplicação por 1,1. E aqui é uma coisa muito interessante. 11 vezes 1,1, né? 110 vezes 1,1 vai dar 121. E aí repara que do mês 0 para o mês 1 aumentou R$10. Do mês 1 para o mês 2 aumentou R$11. Dá para ver? O aumento está aumentando. O aumento está aumentando porque a taxa de juros, o juro é calculado sobre o valor anterior, não sobre o valor inicial. O valor inicial não muda nunca. Por isso que no juro simples, o juro não muda nunca. Agora, o valor anterior está aumentando. Se o valor anterior está aumentando, o juro absoluto está aumentando também. Tá claro isso? Então comigo mesmo, promete. Tá. E aí eu vou multiplicar por 1,1 de novo. Isso daqui é um pouquinho mais difícil. Dá 1,331, né? 133,1. E aí no mês 3 vai ser isso. Multipliquei por 1,1 de novo. Estão vendo que a multiplicação é constante? Que matéria é essa? Veja.
juros simples é PA, juros compostos é PG. Estão comigo? Tranquilo até aqui? Beleza. Agora, repara uma coisa. No juros simples, eu usava a taxa de juros e o capital inicial para calcular a razão, né, da PA. E aí multiplicava por tempo para descobrir quanto juro foi pago no total. Então a gente tinha juro igual a CIT no simples. No composto, se eu pegar o capital inicial, que é esse, multiplicar pela razão, multiplicar de novo pela razão, multiplicar de novo pela razão, eu vou obter o montante total, não o juro. Tá claro isso? Vou ter todo o montante. Então, eu posso dizer que o montante é o capital inicial vezes esse isão aqui, já explico, elevado ao tempo. Por que elevado ao tempo? Porque se passar um mês, eu vou multiplicar uma vez só. Se passarem 2 meses, eu vou multiplicar 2 vezes. Ou seja, vai ficar 1,1 ao quadrado. Estão comigo? Beleza. Esse isão não costuma ser utilizado, tá legal? Então, assim, se você for utilizar na hora da prova, você tem que definir ele dessa maneira. Eu uso esse isão porque eu acho que fica bem mais fácil. A notação fica bem menos poluída. Esse isão é uma notação que eu uso que descreve 1 mais izinho. Por exemplo, se a taxa de juros compostos é de 10%, o izinho é 10% ao ano, por exemplo. Beleza? Só que quando eu vou multiplicar, eu não vou multiplicar por 10%, concordam? Eu vou multiplicar por 110%, por 1,1, não é? Então, ao invés de pensar em 10%, eu vou chamar de isão 1 mais 0,1. 0,1 é isso. 1 mais 0,1 é um aumento de izinho. Estão comigo ainda? Prometem? Vocês lembram da matéria de porcentagem, aumento percentual e etc? Beleza. É fácil decorar essa fórmula? Capital inicial vezes o aumento elevado ao tempo. Tranquilo, né? Isso é uma PG e o gráfico base de uma PG era exponencial, certo? Então isso aqui é uma função exponencial. Tá lindo. Eu peguei exatamente o mesmo exercício de juros simples para vocês verem a diferença. A gente vai ter que usar a calculadora nesse, tá? Ó, um empréstimo foi efetuado em regime de juros compostos a uma taxa anual de 18%. Qual a taxa mensal de juros compostos equivalente? Eu pus o calculador aqui porque é uma conta bem chata. Bom, concorda comigo que eu vou pegar um capital inicial, olha a lógica, vou multiplicar por um aumento percentual elevado a 12 meses e isso vai dar um determinado montante. Tá bom. Esse aumento aqui é mensal, tá? O enunciado me disse que esse mesmo capital inicial vezes, deixa eu colocar direto aqui, 1,18 elevado a um ano vai dar o mesmo montante. Estão comigo? Para juros simples era mais fácil fazer isso daqui de cabeça, aqui não. Bom, se eu dividir um pelo outro, capital inicial corta, montante corta, e aí eu passo a ter que o aumento mensal elevado a 12 é igual, ou sobre, 1,18 é igual a 1. O aumento mensal elevado a 12 sobre o aumento anual é igual a 1. Em outras palavras, o aumento mensal é a raiz índice 12 de 1,18 do aumento anual. Continua comigo, eu vou fazer a conta, depois eu vou comparar com simples, tem muita coisa por vir ainda. Segura as dúvidas. Raiz, eu vou fazer aqui, tá, gente? Faz aí se vocês quiserem também. Vocês sabem fazer isso na calculadora? Tem um botão na calculadora. Não vai focar, né? Enfim, tem um botão aqui que é raiz de x índice y. Aí você tem que primeiro escrever 1,18, que é o que vem dentro da raiz. Aí depois você aperta a raiz. Aí você escreve 12, que é o índice, e dá igual. E aí na minha calculadora apareceu aqui, eu vou colocar aproximado, óbvio, porque é muito grande,
1,01388. Pronto. Tá bom assim. Bom, só que esse Izão M é o aumento mensal. Eu quero saber a taxa mensal. Izão não é a taxa mais 1? Então a taxa vai ser isso aqui tudo menos 1. Ou seja, eu vou tirar esse 1 aqui. Ó. E quando eu tirar esse 1, o meu Izinho mensal vai ser 0,01388. Que é a mesma coisa que, vamos ver se vocês estão bons de porcentagem, 1,38. Eu vou arredondar para 1,39, pode ser? Por cento. Beleza? Tá bom. Agora que a gente já viu até o fim, vamos estudar um pouco mais a fundo e comparar com juros simples. Primeiro, olha que louco. Era a mesma taxa anual que eu quero converter para mensal. No juros simples, ficou 1,5. Nos juros compostos, ficou 1,39. Como os juros compostos têm esse poder de ficar aumentando cada vez mais as coisas, a taxa mensal pode ser menor e ali depois de um ano eu vou conseguir a mesma coisa. Porque ele cresce mais. Beleza? Já começa por aí. Então, o conceito da coisa. Segunda coisa, repara só. No juros simples, se eu tinha a taxa anual e eu queria descobrir a mensal, eu dividia pelo número de meses. Agora, eu tiro a raiz, cujo índice é o número de meses. Tipo PA para PG, lembra? Divisão evolui para radiciação. Estão vivos aí? Tá fazendo sentido? Por exemplo, a gente está num momento, inclusive, da nossa economia muito interessante, que a Selic, que é a taxa básica de juros no país, ela está chegando a 1% ao mês. Está quase 1% ao mês. Só que ela está em 12,75%, se eu não me engano agora. 12,75% ao ano. Como que 12,75% ao ano não é 1% ao mês? Ainda. Porque 1% ao mês não dá ideia de que vai ser 12% ao ano? Isso seria verdade se fosse no regime de juros simples. Mas no regime de juros compostos, pega aí na sua calculadora. Faz assim, ó. Pega 1,01, que é um aumento de 10%, de 1%, tá claro? Pega isso, aí você aperta o botão. Você aperta o botão x elevado a y da sua calculadora. Aí você aperta o botão 12 da sua calculadora. E vê o resultado. Fala pra mim. Alguém fala pra mim quanto é que deu isso aí? 1,1268. Ah, então passou. Não, 1,26. 1,1268. 1,1268. Então já passou. Olha que legal. Significa então que 1% ao mês, 1% ao mês é a mesma coisa que uma taxa anual de 12,68% ao ano. Não 12. Tudo bem até aí? Então, em juros compostos é tudo multiplicativo. Dá pra ver por que as contas são feias, né? Com juros compostos. Tem que trabalhar com raiz, ao invés de trabalhar com divisão. Mas tudo bem o processo? Então, se eu tenho uma taxa anual, quero mensal, simples, eu divido por 12. Composto, eu tiro a raiz índice 12. Estão comigo? Estão vivos? Por enquanto?